Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Edson Portilho, eu sou um especialista em Agile, Lean, modelo de trabalho digital e Product Discovery. Estou aqui com vocês hoje para falar sobre Agile e Waterfall e fazer uma comparação entre eles. Antes da gente fazer essa comparação, eu gostaria de falar um pouquinho do que é o Agile e o que é o Waterfall. O Agile ele é uma abordagem que a gente tem, né, que carrega por trás dele tanto um mindset, que a gente chama de mindset ágil, extremamente adaptativo, focado em colaboração, entregas frequentes de valor para clientes, né, onde a gente procura satisfazer o cliente em primeiro lugar. Então é uma abordagem, um mindset, né, que também está associado aos métodos ágeis, né, que conseguem implementar ou implantar ou viabilizar esse mindset ágil. Então a gente está falando aqui, por exemplo, de Scrum, de Kanban, de Safe, por exemplo. Quando a gente fala de Waterfall, ele é uma outra abordagem também para a gente conseguir entregar projetos, né, planejar e executar projetos, só que ele tem um mindset um pouco diferente. Ele é muito focado em fases e na certeza do que eu vou fazer em cada fase, com especialistas trabalhando em cada fase. Por exemplo, na fase de definição de requisitos, na fase de elaboração da arquitetura ou design, por exemplo, de um produto, aí depois na fase de desenvolvimento, na fase de testes, homologação e assim por diante, até eu colocar aquele resultado do projeto ali em produção. Ele trabalha muito bem com a questão da certeza, né? Então a gente fala, onde a gente tem cenários de certeza muito grande, ele se adapta bem. Está falando aqui de projetos, por exemplo, de construção civil, fabricar um avião. Então nesses cenários aqui a gente está falando de um cenário onde o Waterfall consegue ser utilizado muito bem, né? Tá? E por que a gente precisa, né, falar aqui, comparar a Agile e o Waterfall? Aqui eu uso uma matriz que eu gosto bastante, né? Essa matriz ela tem duas dimensões, né? Uma de tecnologia e outra de requisitos. E ela tem uma variação, um espectro ali, né, que vai de certeza a incerteza, em ambas as dimensões. E quando a gente fala, por exemplo, que eu tenho certeza, né, uma certeza muito grande, que eu preciso dessa certeza, na verdade, e eu também tenho tanto de tecnologia quanto de requisitos, ali nesses casos o Waterfall se aplica muito bem. E eu tenho outros cenários, né, que essa certeza já não existe. Então quando a gente está falando normalmente hoje, né, hoje em dia, de produção ou de produtos ou de produção de software, por exemplo, a gente já começa a ter uma incerteza muito grande, tanto de tecnologia, que elas mudam muito rapidamente, quanto também dos requisitos, né, para atender as necessidades dos clientes que vão variando muito rápido atualmente. Então, nesses cenários que eu estou falando de incerteza, o ágil se aplica muito bem, tá? Aqui é onde eu começo a minha comparação, né? Eu escolhi alguns aspectos aqui para fazer essa comparação, posso ter outros também, mas eu vou trabalhar um pouco em cima deles, tá? Então o primeiro deles diz respeito aí, como eu já havia falado, sobre a certeza de requisitos ou tecnologia. Então, quando eu tenho uma certeza muito grande nesses aspectos, o Waterfall se encaixa muito bem, né? E quando eu não tenho essa certeza, né, ambos os lados, requisitos ou tecnologia, o Agile é um processo adaptativo que ele trabalha muito bem com a incerteza, tá? Quando eu estou falando da definição dos requisitos, que eu comentei anteriormente, no caso do Waterfall, como eu faço meu projeto em fases, eu preciso definir os requisitos todos de uma só vez, né, antecipadamente. É uma das primeiras fases ali do meu projeto, da minha iniciativa. No caso do Waterfall, no caso do Agile, desculpem, eu tenho, ao contrário, uma visão do que eu preciso entregar, do produto ou daquilo que eu vou entregar, mas a descoberta dos requisitos ela acontece em conjunto com os usuários ao longo da minha iniciativa, do meu projeto ou do desenvolvimento do meu produto. Em relação ao foco das entregas, como eu falei, como eu mencionei, no caso do Waterfall, eu fico muito focado ali na conclusão das fases. Isso é muito importante para mim, para ter aquela certeza, né, de seguir aquele meu cronograma que eu investi bastante tempo para planejar, né? Então aqui eu fico muito focado na conclusão dos documentos e dos artefatos para conseguir passar para uma próxima fase. Então os especialistas se concentram nisso. Então eu tenho especialistas, por exemplo, somente de requisitos, que concluem documentos, especificações de requisitos, para que posteriormente, por exemplo, eu comece uma fase ali de design ou arquitetura do meu software, do meu produto. No caso do Agile, a gente fica muito focado ali nas entregas das features e não nos documentos. Não que isso não seja importante, mas o centro ali de gravidade passa a ser a entrega das features. Isso passa a ser a coisa mais importante.
e o valor que elas carregam com elas para os clientes. Isso também é extremamente importante. Em relação à entrega, no caso do Waterfall, a solução normalmente ela somente entrega ao final de um projeto. E no caso do Ágil, by Design, né, as soluções elas são entregues ali constantemente, a gente tem entregas frequentes ali acontecendo. Em relação ao feedback do cliente, a validação, como a gente entrega somente ao final, no caso do Waterfall, ela também ocorre somente ao final do projeto ou em tempo ali de homologação. No caso do Ágil, esse feedback ele é antecipado, ele ocorre a cada entrega. Isso é muito importante, porque a gente trabalha muito com a questão de satisfação do cliente no Ágil, né? Então o feedback dele a cada entrega, num ciclo curto, é importante. Quando a gente fala, por exemplo, de retrabalho, como a gente pode ter mudanças constantes ali, né, ao longo de um projeto, por exemplo, até a pedidos das próprias, para atender as necessidades dos clientes, dos usuários, no caso do Waterfall, a gente pode ter um retrabalho muito grande, porque se a gente tiver, por exemplo, tiver passado por uma fase de requisitos, já tiver numa fase de testes ou desenvolvimento, por exemplo, de um produto, e a gente tiver mudanças de requisitos, o retrabalho é muito grande, porque a gente vai ter que refazer tudo isso, todas essas fases, passar de novo por todas elas. No caso do Ágil, essa adaptação ela pode ocorrer a cada novo ciclo, então ela já é mais natural, que é um mindset mais adaptativo mesmo. Em relação a riscos, né, normalmente a gente tem uma intensificação dos riscos e issues, no caso do Waterfall, ao final, né, do projeto, que é quando a gente entrega aquilo, né, quando as pessoas começam a usar. Então a gente pode ter questões ali de performance, mesmo de usabilidade, ou mesmo de requisitos que a gente não conseguiu atender. No caso do Ágil, esses requisitos já são mitigados ali ao longo do projeto. Por quê? Como a gente faz entregas constantemente, então a gente já consegue avaliar se os usuários, né, estão utilizando, né, realmente aquelas features, por exemplo, se eles veem valor naquelas features, se eu tenho questões de desempenho, de usabilidade, que eu já estou trabalhando com ele, já estou entregando coisas para ele constantemente. Em relação à captura de benefícios, normalmente também, no caso do Waterfall, como ele é só entregue, né, um produto ao final de um projeto, de uma iniciativa, ela ocorre somente posteriormente a essa entrega. Eu começo a capturar, que os usuários começam a utilizar, eu começo a ter essa captura de benefícios. No caso do Ágil, como eu faço as entregas constantes, que podem ir para a produção, eu acabo tendo uma captura de benefícios ao longo da iniciativa. Em relação à perecibilidade do valor ou requisito, né? No caso quando a gente fala do Waterfall, nos dias atuais, né, a gente tem uma fase lá justamente para definir requisitos no início do projeto. Se o nosso projeto for muito grande, pode ser que aquelas necessidades, né, que os usuários, os clientes tinham, as oportunidades, as dores, pode ser que elas tenham mudado, né? E pode ser que a hora que a gente entregue algo na mão dele, ele já não tenha a mesma necessidade, já não vai servir mais para ele. No caso do Ágil, como essa solução é adaptada conforme as necessidades do cliente ao longo da iniciativa, do desenvolvimento do produto, esse risco já é menor, né? Porque a gente vai olhando o que tem mais valor para ele naquele momento. É isso, pessoal. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado, né, da comparação entre o Ágil e o Waterfall. Se vocês gostaram, deem um like aqui no nosso vídeo e se quiserem, se inscrevam no nosso canal. Um abraço e até mais.